Boa noite, igreja. Vamos nos levantar e oferecer adoração ao Senhor. Que a glória, que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor, ela continue no coração e na vida de cada um. Salmo 102 diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria e entrem na tua presença com cânticos alegres. Que o teu coração esteja rendido ao Senhor, que você esteja alegre por estar na casa e na presença do Senhor. Pode fechar os seus olhos, vamos levantar as nossas mãos em direção ao céu. Vamos abrir nossa boca, vamos abrir o nosso coração. Porque o Senhor Deus, Ele é único, Ele é digno da nossa adoração. O Senhor Deus é soberano, Ele está acima de tudo e de todos. O nosso coração, a nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa adoração, o nosso louvor, é tudo dEle. Senhor Jesus, nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome, Pai. Senhor Deus, nós estamos agradecidos por podermos estar aqui na tua casa, Senhor Jesus, te adorando. Hoje é um dia de festa, é um dia que nós viemos nos encontrar como irmãos, como corpo de Cristo para te adorar. Que a tua presença seja sobre este lugar, que a tua glória seja sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Que o Senhor venha receber os cânticos, os louvores, a nossa adoração. Nós sabemos, Pai, que nós não somos merecedores, nós sabemos que nós não sabemos como te adorar, Deus, mas o teu Espírito Santo venha nos guiar, venha conduzir, Senhor Jesus, a nossa adoração. Que da nossa boca saia palavras verdadeiras de adoração, que dos nossos lábios venha o perfeito louvor para engrandecer o teu nome. Senhor Jesus, nós não queremos te adorar na carne, com o nosso próprio entendimento, do jeito que nós sabemos, do jeito que nós queremos, mas queremos te adorar, Pai, como o Senhor merece ser adorado. Então venha sobre este lugar, venha Espírito Santo, venha sobre este lugar, venha sobre as nossas vidas. O nosso coração é teu, Pai, o louvor dos nossos lábios é teu, em nome de Jesus, amém. Cumprimente teu irmão que está do teu lado, com alegria. E vamos prestar ao Senhor um culto verdadeiro, uma adoração verdadeira, amém? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa,
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Você escolheu estar aqui nessa noite. Você escolheu a boa parte. Então não perca tempo, não fique olhando para o seu vizinho do lado, se ele está em pé, se ele está sentado, se ele saiu para ir no banheiro, se ele voltou. Coloca seus olhos em Cristo, no Senhor. Ofereça a tua adoração a Ele essa noite, amém? Vamos adorar ao Senhor. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo
encontrei o bem mais precioso. Jesus é o nosso bem mais precioso. Senhor, precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. não importa, Senhor Jesus, o que nós precisamos passar para estar na tua presença, Senhor. Vale a pena, Senhor Jesus, o Senhor é o nosso maior tesouro. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus, adore ao Senhor. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Ele é o bem mais precioso que nós temos, amém? Vamos continuar adorando a esse Deus. Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor.
Pode continuar adorando. O Senhor está ouvindo o louvor dos seus lábios. Ouço um barulho diferente. É como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Ouço um barulho diferente. É como vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo, pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Nós não somos cinzas, ainda há lenha no nosso coração para que o Espírito Santo possa queimar. Nosso coração ainda tem sede, nosso coração ainda anseia pela presença do Senhor. Nosso coração ainda queima, ainda tem sede, ainda tem fome da Tua presença, Senhor. Nós estamos preparados, Senhor. Acende outra vez Tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez Tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez.
Quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles que estavam esperando, eles não ficaram com a boca fechada, nem ficaram esperando um pelos outros, mas eles clamavam ao Senhor. Então eu te chamo também nesta noite para clamar ao Senhor pela presença do Senhor, para que o Senhor avive nosso coração novamente. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Não podemos ficar com os nossos lábios fechados. Nós precisamos adorar e engrandecer e clamar e exaltar e adorar o nosso Deus, louvar de todas as maneiras que nós conhecemos e pedimos para que o Senhor venha, o Espírito Santo venha nos guiar, porque nós queremos apenas a presença dEle. Vamos clamar pela presença do Senhor um pouquinho mais. Esperando aqui, já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer.
sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Ainda que eu soubesse palavras mais profundas que um oceano, e minha voz fosse tão alta como o céu, eu nunca saberia expressar o quanto isso é tudo que eu preciso. É mais do que eu posso sonhar. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que o ouro. A tua presença vale mais que a prata. A tua presença vale mais que tudo. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Continue clamando pela presença do Senhor Jesus. Eu te convido a mergulhar na presença do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Mas se lance aos pés do Senhor. A presença do Senhor é tudo que nós precisamos, tudo que nós ansiamos. Quando nós estamos na presença do Senhor, todo medo, toda angústia, tudo aquilo que nos afasta da presença dEle sai. Tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que nos impede de avançar sai. A graça dEle nos preenche. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
glória. Eu sou Deus, Tu és meu Senhor, Tu és o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Aleluia. Alabacanta, alabalabalabala. Xalabalabalabalabala. Vai adorando ao Senhor, vai adorando ao Senhor. Vai buscando a face, a presença do Senhor. Ele é o Deus vivo, o Rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Oh, aleluia. Glorifique o nome do Senhor. Busque a presença de Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. E além das ondas olharei, somente em Ti descansarei. Eu sou Teu e Tu és meu. Aleluia.
Xalabalai. Levante as mãos aos céus e busque a presença de Deus. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Aleluia. Ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Aleluia. Te adoramos, ó Pai. Te adoramos, Senhor, pela tua grandeza. Exaltamos o teu santo nome, Pai querido. Aleluia. Porque não há Deus tão grande como tu. Aleluia. Não há outro como tu, Senhor, no céu e na terra. Aleluia. E nenhum outro lugar. Graças a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo esta noite, ó Pai. Aleluia. Abençoa a tua igreja, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Que o teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito toma frente deste púlpito. Que o teu Santo Espírito esteja com cada um aqui neste lugar. A manifestação gloriosa da tua presença, o poder dos altos céus seja derramado sobre estas vidas. Aleluia, aleluia. Xalabacanta labarai. Aleluia, aleluia, aleluia. Digam amém. 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 Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Podeis sentar no nome de Jesus. Os músicos abençoados podem se assentar. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo de número 3. Amém? Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama por ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Glória a Deus. Querido Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos a Tua direção, Senhor, para que nós saiamos daqui edificados, com o nosso coração alegre e abençoado pelo poder sobrenatural da Tua palavra. Eu sei que sempre o Senhor tem algo novo para o nosso coração. Abençoa cada um dos Teus servos. Aleluia. Te peço no nome soberano de Jesus Cristo. A palavra de hoje é: não fuja do chamado. Amém? Diga para o teu irmão assim: olha, não fuja do chamado. Não fuja do chamado. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós falamos do livro de Jonas, né? Quando nós mencionamos alguns versículos, nós lembramos do grande peixe, não é? E é dito várias vezes, olha, eu até trouxe aqui anotado. Não é apenas sobre o grande peixe, mencionado apenas 4 vezes.
nem sobre uma grande cidade, citada 8 vezes, né? A cidade de Nínive, ou mesmo sobre um profeta relutante, aparece 18 vezes. Não é sobre eles não são o mais importante. O verdadeiro foco é Deus. Amém? Amém. O verdadeiro foco, né? Assim como o nosso foco é o Senhor. Ele é mencionado 36 vezes nos breves 4 capítulos do livro, né? 36 vezes no livro de Jonas. Amém? Amém. Então, às vezes são números assim importantes, né? Para a gente ouvir nesse livro, né? Sem Deus, a narrativa simplesmente perde o sentido, não é? Não é verdade? Na verdade, tudo perde o sentido sem Deus. Se não fosse Deus, qual seria o sentido de nós estarmos aqui? Não é? Em casa, em um outro lugar, num restaurante, no cinema, não é? Mas o que importa aqui é a pessoa bendita do Senhor. Amém? Aleluia! E a manifestação do Espírito de Deus. Bom, aqui fala, né, que Jonas recebeu uma missão clara de Deus. Deus falou abertamente com Jonas, mas ele decidiu fugir. Como ele, muitos hoje tentam escapar daquilo que Deus ordena, né? Nós não devemos fugir, né, daquilo que Deus tem para nós. No entanto, fugir do chamado é sempre o caminho mais difícil. Vamos então refletir em 3 verdades sobre esse acontecimento. Primeiro, fugir de Deus é tentar fugir de si mesmo, né? Vamos ver por quê. Levantou-se, porém, Jonas para fugir da presença do Senhor, como nós vimos aqui no versículo de número 3, amém? Né? Ele se levantou, ele se prontificou, como diz aqui o texto, ele se dispôs, mas não para fazer a vontade de Deus. Ele se dispôs para fugir da presença de Deus. Levantou-se, porém, para fugir da presença do Senhor, verso 3. Jonas sabia o que Deus queria. Não havia dúvida. Deus tinha dito com toda a clareza, mas escolheu o caminho contrário. A fuga não era apenas geográfica, né? Ele não estava fugindo somente de um lugar físico para outro, mas ele também era uma fuga espiritual e emocional. Na verdade, ele não queria problemas, né? Não quero problemas, eu vou fugir disso daí, eu quero ir para outro lado, né? Mas não podemos fugir, né, daquilo que Deus, do propósito que Deus tem nos chamado, amém? Ao evitar seu propósito, Jonas se desconectou de quem realmente era. Ele se desconectou, né, daquilo que realmente ele era. O que ele era? Um profeta. O profeta, né, ele não pode fugir daquilo que Deus designou para ele fazer, não é? Quando fugimos do que Deus nos mandou fazer, perdemos a paz e a direção, não é? A gente pode até
virar as costas para Deus. Deus não vai nos pegar pelo braço como fez, né? Como não fez com Jonas. Deus não segurou ele, falou, não, Deus estava vendo, né? Ele embarcar para Jope, pegar o navio para Tarsis, viu tudo que ele estava fazendo, né? E deixou ele fazer. Mas a coisa, né? Quando nós estamos contra a vontade de Deus, né? Mais cedo ou mais tarde a cobrança vem, né? Às vezes até no momento estamos fazendo algo contrário daquilo que o Senhor nos manda fazer, mas o nosso interior, nosso coração não está feliz. Não é verdade? Como diz aqui, quando fugimos do que Deus nos mandou fazer, perdemos a paz e a direção. Não há realização longe da vontade de Deus, né? Nós não vamos ser realizados. Aquilo que Deus mandou nós fazemos não vai ser realizado. Amém? Para Jesus, a vontade de Deus foi o alimento que o saciou. Vocês conhecem aquele versículo, né? João 4,34, que diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? O prazer de Jesus, a sua comida, a fome que ele tinha, o desejo que ele tinha, era fazer a vontade do Pai. Amém? Né? Então, para Jesus, a vontade de Deus foi o alimento que o saciou. Para Jonas, foi o remédio com o qual se engasgou, né? Foi como um engasgo para ele, né? Porque ele se viu em apuros no ventre daquele grande peixe. Se viu enrolado ali entre as algas, uma situação muito difícil, né? E tem muita gente, né? Tem muita gente engasgado por não fazer a vontade de Deus, não é? Tem muita gente enrolada por não permanecer na vontade do Senhor. Uma vontade de Deus é perfeita, né? Ela é agradável. Amém? Glória a Deus. Olha, vamos ao segundo ponto. Fugir do chamado afeta até quem está do nosso lado, não é? Lembra o que aconteceu lá no navio? Todos aqueles que estavam ali, aqueles homens ímpios, que não tinha nada a ver com a situação, estavam sofrendo ali as consequências, não é? Naquele navio que estava enfrentando aquela tempestade, todos ali apavorados diante daquela situação, e tudo porque tinha um homem ali dentro, tinha um profeta ali dentro, que não estava em obediência ao Senhor. Então a gente vê, né, irmãos, que é muito sério, é muito importante, né? Nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém? Como diz ali o versículo 4, né? E se fez ao mar uma grande tempestade. Às vezes as tempestades vêm, né? E a gente não entende, não sabe por quê. Às vezes é importante a gente perguntar para o Senhor: eu estou no centro da tua vontade, né? Eu estou fazendo realmente a tua vontade? Jonas, o judeu, se tornou uma maldição em vez de uma bênção, né? Por que fala aqui assim Jonas, o judeu? Porque o judeu,
assim como nós, cristãos, né, autênticos, verdadeiros, a palavra de Deus promete que onde nós colocarmos a planta do nosso pé, né, que onde nós estivermos, ali nós estaremos levando a bênção de Deus, né? Nós somos chamados para ser bênção quando estamos em obediência. Mas Jonas estava sendo um judeu, um homem que tinha a promessa, e nós temos a promessa do Senhor, né? Mas ele estando ali em desobediência, ele serviu de maldição e não de bênção. Deus chamou os judeus para serem uma bênção em todas as nações da terra, né? Como ele prometeu para Abraão, essa promessa foi para Abraão, né? Que através de Abraão todas as nações seriam abençoadas. Amém? Mas sempre que estavam fora da vontade de Deus, geravam dificuldades em vez de bênção. Isso nós podemos levar para a nossa casa, nós podemos levar para o seio da nossa família, se nós estivermos em desobediência, não é? Isso pode refletir no nosso trabalho, nas nossas finanças, porque se nós somos de Deus, né? O nome do Senhor repousa sobre a nossa vida. Nós aceitamos a Cristo como o Senhor. Mas quando nós desobedecemos, nós saímos debaixo do seu senhorio, né? Então, nós estamos sujeitos, né, a temporais, a tempestades e a sofrimentos e dores. Um exemplo aqui. Acã, né? Lembra do Acã? Aquele que escondeu, né? Escondeu ali do despojo, né? Ele escondeu uma capa babilônica, escondeu ouro, escondeu prata. Acã então trouxe complicações para o exército de Israel ao roubar Deus, né? Josué lá no capítulo 7. Sansão brincou com o pecado, não é? Sansão brincou. Irmão, brincar com o pecado jamais, não é? Não devemos dar brecha para o inimigo. Sansão, né, deitou no colo de Dalila, mulher que fazia parte de um povo que queria de todas as maneiras acabar com aquele homem, né? Assim, irmãos, como nós hoje podemos não ter tanta força no braço como Sansão tinha, mas nós temos uma força extraordinária, que é o poder de Deus que habita em nós. Amém? E Sansão acabou sendo derrotado, porque ele não guardou a obediência, né? Ele não andou por completo segundo a vontade de Deus. Ele vacilou, não é? Deitou no colo de uma mulher pagã que começou a enrolar os seus cabelos, né? Até ele dormir. E quando ele dormiu, né? Não que a força estava no cabelo, mas havia um pacto. E quando cortou o cabelo, quebrou o pacto. Foi como uma desobediência. E a maldição entrou. E o povo sofreu com seus erros, né? Saul rejeitou a ordem de Deus e perdeu o trono e a paz de Israel. Está lá em 1 Samuel 15, 23, 28. Né? Samuel, ele fez coisas que não devia fazer. E fazer coisa que não deve fazer é desobediência, não é? Ele não estava autorizado a fazer
o que ele fez, ele acabou fazendo e as consequências vieram. Jonas, por sua vez, trouxe problemas a um navio cheio de marinheiros, porque tentou fugir de Deus. Né? Sabe aquele crente que... eu não vou não. Né? Às vezes nós somos convocados a alguma coisa, né? Mas aí tem gente que promete, mas depois não aparece, né? Doeu, é para doer mesmo. Não fuja de Deus. Não adianta. O Davi falou: para onde fugirei da tua presença? Né? Ele disse que onde ele fosse, o Senhor estava lá. Né? Como nós vamos fugir? Não tem para onde fugir, né? Diante daquele que sabe e que vê todas as coisas. A desobediência de Jonas colocou em risco a vida dos marinheiros inocentes, né? Cada decisão fora da vontade de Deus tem impacto coletivo. Amém? Amém. Deus permite que os efeitos da fuga toquem outros, como forma de alerta. Às vezes, né? A desobediência de alguém, e que aquilo passa a ser notório aos olhos dos outros, né? Serve como aprendizado, não é? Nós temos que aprender também com os erros dos outros, para nós não fazermos igual, Deus permite, Angeli, nossa vida influencia quem está perto. Você influencia o seu irmão, né? Você influencia o seu irmão, por menor que você seja. Não pensa que é só a vida do pastor, não, né? Você influencia também. Né? De repente aquela pessoa não está com muita vontade de vir na igreja, encontra um irmão na esquina. Hoje eu não vou não. Sabe que eu também estou pensando mesmo, né? Então, cuidado, né? Temos que influenciar as pessoas a fazer o que é bom, né? O que é certo, levar as pessoas para a presença de Deus, né? A nossa vida influencia também cônjuges. Seja um braço forte na sua casa, né? A Bíblia diz que é melhor andar em dois do que um, né? Porque quando um fraqueja, o outro ajuda. Não vamos ficar em casa não, vamos embora para a igreja, não é? Filhos, né? Influencia filhos, amigos, a igreja sofre quando não respondemos ao que Deus nos chama para fazer. Sabe aquela igreja, né? Aquela igreja encruada, que não vai, que não deslancha. Às vezes é falta, irmãos, né? De nós nos colocarmos à disposição do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Temos que estar prontos. Eu estava vendo uma matéria hoje na internet e o pregador estava falando que
lá no Irã, no meio do Irã, naquele conflito todo, naquele país, onde não pode mencionar o nome de Jesus. Cristianismo ali é crime. É crime de penas horríveis para quem proclamar o nome de Jesus. E ele estava falando que está acontecendo um avivamento lá no Irã. No meio de toda aquela dificuldade. E às vezes a gente fica pensando, quanta gente poderia estar, não é? Fazendo a vontade de Deus. Tem gente que fala assim, você pergunta para a pessoa, você vai na igreja hoje? Se Deus quiser eu vou. Está errado isso, irmão. Deus está esperando você ter vontade de vir. Não é se Ele quiser. Claro que Ele quer. Se Deus quiser eu vou. Eu vou sim, né? Eu quero ir, né? Irmão, não deu vontade. Irmãos, e as pessoas correndo risco de vida, mas se reúnem escondido, clandestinamente, mas se alguém pegar, são mortos. E nós temos toda a liberdade, né? Pegamos a nossa Bíblia, vamos para a rua, né? A gente vem para a casa de Deus, pode ir até cantando um hino, pode ser que alguém passa perto, dá uma risadinha, nossa, o crente meio biruta, mas você pode fazer, não tem problema nenhum, você pode vir, né? Orando, cantando, lendo a Bíblia, não tem problema. E as pessoas lá, com toda a dificuldade, né? Buscando a Deus. Número 3. Deus usa as tempestades para nos trazer de volta. Isso é notório, né? Isso é uma coisa que acontece assim tão comum. Quantas pessoas que às vezes estão afastadas do caminho de Deus, não é? E Deus permite uma tempestade e a pessoa volta para os braços do Pai, né? Eu acredito que até sei de alguns casos de pessoas que estão aqui e passaram por tempestades, mas estão aqui conosco, não é? Amém? Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, né? Aquele vento, irmãos, parece que ia derrubar tudo, aquela embarcação. Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar. Eu posso pecar aqui, as coisas para mim estão dando tudo certo, mas se eu andar errado, pode tirar um cavalinho da chuva. Deus pode até retardar um pouco, porque Ele é longânimo. Ele espera o nosso arrependimento. Normalmente Deus não pesa a mão na hora. Ele espera. Ele é longânimo. Ele espera nós voltarmos. Mas se nós não voltarmos, se nós não ouvirmos a voz de Deus, pode vir ventos, pode vir tempestades, amém? E nós não seremos abençoados. Sabe aquela coisa que parece que, né? Nossa, não está dando certo. Isso não dá certo. Mas eu sempre fiz assim, né? Conserta, se arrepende, né? Volta para o Senhor, faz a vontade de Deus. A história de Jonas é uma prova clara dessa verdade, como está escrito.
porque o Senhor corrige a quem ama. Amém? E açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige a quem ama. Quando você for corrigido por Deus, não reclame. É a correção do Pai que nos traz de volta para a sua presença, para que nós não pereçamos no fogo do inferno. Amém? Eu lembro assim da minha vida, eu coloco a minha vida, minha infância, né? Eu faço uma comparação. Eu acredito que você também, que os nossos pais, né, nos corrigiam, né? Ai de nós, principalmente na minha época, ai de mim se fizesse alguma coisa errada, né? O couro comia solto, e a gente aprende, né, a fazer o que é certo. Então muitas vezes a correção do pai e da mãe é bênção para a nossa vida. Quando a gente é jovem, quando a gente é criança, a gente não gosta, né? A gente fica bravo, a gente não gosta, meu pai é chato, minha mãe é chata. Mas quando a gente é adulto, a gente fala, graças a Deus, né, que a minha mãe me corrigiu, meu pai me corrigiu. E a tempestade foi uma ferramenta de misericórdia, não de destruição. Às vezes Deus usa a sua misericórdia para conosco de uma forma que às vezes na hora a gente não entende. Deus age, né, com misericórdia, não só, né, vir acalentar a nossa dor, né, resolver aquele problema que está nos entristecendo. A misericórdia de Deus vem muitas vezes com ventos contrários, para a gente acordar. Graças a Deus, que Deus me corrigiu. Olha, a burrada que eu ia fazer, né? Onde eu ia me meter. Mas aí Deus abre os nossos olhos. É a misericórdia de Deus, irmãos. Deus estava conduzindo Jonas de volta ao caminho da obediência. Irmãos, que o Senhor a cada dia, amém, nos conduza ao caminho da obediência. Glória a Deus. Principalmente agora, né, irmãos? Irmãos, tudo isso está acontecendo. É sinais da volta de Cristo. Todas aquelas guerras, tudo é profético, é cumprimento das profecias. Jesus Cristo está às portas. Amém? Amém. Se for preciso, né? Eu digo por mim, se for preciso, Deus puxar minha orelha. Se for preciso, Deus me corrigir, mas eu quero estar na vontade dEle. Amém? Mesmo no fundo do mar, Deus ainda tem um plano. Muitas vezes, pessoas, né, que eram cristãos, são cristãos, mas por um vacilo se veem no fundo do poço, né? Jonas não se viu no fundo do poço, mas se viu no meio do mar, lá no fundo. E às vezes a pessoa está lá no fundo, e ele não vê saída. Mas ali mesmo Deus tem um plano, né? Quantas pessoas já o Senhor estendeu a mão, estava lá, né, lá no fundo do poço, mas Deus o trouxe à tona. Amém? Amém. Assim como Ele fez com Jonas. Se você está em meio a uma tempestade, pare e ouça. Talvez seja Deus chamando você de volta para o propósito original. Amém? Amém. Amém. Deus nos chama, irmãos. Deus nos chama, né, para o seu propósito. Ele não desistiu de você. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Ele não desistiu de você. E não vai desistir.
Amém? Mais um pouquinho aqui, já estou encerrando. Um escolhido não tem escolha. Amém? Quando nós aceitamos a Cristo, nós entregamos a Ele todos os nossos desejos carnais, as nossas vontades. Nós entregamos ao Senhor, né? Então, nós, como escolhidos, não temos escolha. Essa é uma realidade da qual não podemos fugir. Amém? Fugir do chamado é negar o propósito para o qual fomos criados. Deus, porém, em sua graça, sempre nos dá oportunidade de retorno. Amém? Glória a Deus. Por isso Ele enviou Jesus ao mundo, né? Que seria de nós, né? Como seríamos perdoados? Jesus Cristo veio, morreu na cruz, pagou os nossos pecados. Aleluia. Graças a Deus. E se nós caímos, se nós erramos no passado, não importa o que, o quanto. Ah, será que fulano de tal tem perdão? Tem. Somos perdoados pela fé em Cristo Jesus. E eu estava lendo um trecho, eu quase preguei aquilo hoje. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, né? E quando nós cremos em Jesus, nós recebemos da parte de Deus a justificação. E nós não temos nada do que nós gloriarmos, porque até a nossa fé em Cristo Jesus não é nossa, foi Deus que dá, porque a fé é um dom de Deus. Nós não podemos vangloriar. Eu tenho fé, né? A minha fé é maior do que... Não, é Deus que dá a fé a cada um de nós. E aí Deus dá a fé, dá a salvação que está em Cristo. Falei que eu não ia pregar, acabei pregando um pouco, né? Tudo vem de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Amém? Amém. Não fuja mais. Volte, obedeça e veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Hoje é dia de refletir se estamos fazendo o que Deus mandou. É um momento assim da gente parar, né? Um segundinho. Estou fazendo a vontade de Deus. Amém? Hoje é dia de entender para que não nos realizaremos em nada que não seja a vontade de Deus. Amém? Que nós, irmãos, tão somente venhamos realizar a vontade de Deus. Amém? Amém. Diga para o teu irmão, não fuja. Vamos nos colocar de pé? Vamos agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Bom, é só. Levantemos nossas mãos aos céus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido a cada dia maravilhoso para conosco. Pai amado, nos ensina, nos instrui. Pai querido, se necessário for, nos corrija, mas nós queremos andar na Tua vontade, Senhor. Nós queremos estar no centro da Tua vontade. Aleluia. Pai querido, obrigado por tudo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa teus filhos, abençoa teus servos, abençoa o irmão Antônio, que não estava sentindo muito bem,
mas que a tua boa mão esteja sobre a vida dele, Pai. Abençoe e guarda, sustenta, Senhor, teus servos, aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, no nome de Jesus, aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre todos agora e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos, até amanhã, no nome de Jesus.